Boa noite a todos, agradecemos o convite, cada um de vocês que ouviram, aceitaram o convite de estar aqui com a gente mais uma vez, né, no dia de sexta-feira. E esse dia, né, é um dia importante porque na verdade já é o pôr do sol, né, da sexta já na verdade é um sábado. E nós agradecemos a cada um de vocês que estão participando, né, conosco nesses estudos da lição. O tema, né, é bem interessante, né? Porque fala sobre possibilidades ilimitadas. E nós vamos perceber que a questão de limites ser ilimitados é uma capacidade, é uma característica, né, que vem de Deus. Também Deus resolve nos dar também algumas certas capacidades, né, também que são ilimitadas. Nós vamos entender aqui durante, né, o estudo, né, dessa lição. O Espírito Santo, né, como a gente falou, tem falado nessas lições, né, nesses temas que têm sido tratados, ele tem sempre estado conosco, né, desde o início. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Senhor nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos ao meditar na Tua Palavra, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo segundo a Tua promessa. Pedimos essas bênçãos e agradecemos a Ti por Jesus. Então, o verso para memorizar trata de algo importantíssimo, né? Que diz, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a Bíblia começa a explicar, né, o papel do Espírito Santo e, sendo um dos membros, né, da divindade, ele tem uma função, né, de realizar o processo, né, da redenção que Jesus fez, né, nos deu essa segunda oportunidade. Então o Espírito Santo agora vem, né, como um professor, eu expliquei para vocês, vem agora distribuir, né, dons, né, talentos, vem distribuir, né, orientar as pessoas, guiar as pessoas para que cada um alcance, né, um certo patamar, né, espiritual. E esse patamar, na verdade, todos nós estamos indo em direção, né, à natureza divina que Deus nos quer dar, que essa natureza, ela na verdade vai ser semelhante à natureza de Jesus, né, como um ser humano. Então, por isso o Espírito Santo, ele avalia cada um de nós, o que nós de fato necessitamos, nós nem sabemos, e distribui, né, como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, muitas vezes a gente pensa, né, uma coisa, mas aquilo que é necessário para nós sermos transformados, para que nós alcancemos essa condição de ter a natureza divina, só Deus sabe. Por isso diz que é de acordo com a vontade do Espírito que ele distribui isso aqui, não de acordo com o que a gente pensa, né? Então, o Salmo 62 fala isso, né, de forma clara e objetiva, porque diz assim, ó: Deus falou uma vez. Aqui é muito, para mim essa passagem é muito importante. Diz que próprio Deus falou. O que ele falou? Falou duas vezes, Deus repetindo duas vezes a mesma questão. A gente tem que prestar muita atenção. Falou o quê? Que o poder pertence a ele, pertence a Deus. Então, quando ele fala que o poder pertence a ele, não é que ele seja, né, ele está se exaltando, não, é porque ele conhece tudo, sabe tudo, e ao avaliar a situação, ele diz, olha, o poder pertence a mim. Seja, então, se o poder pertence a Deus e o Espírito Santo faz parte, né, dessa divindade, então essa capacidade, né, essa condição de realizar essas coisas todas em nossas vidas é plena. Então, em Marcos 10, 27 diz assim, ó: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Ou seja, para nós, a gente tem muitas limitações, mas não para Deus, porque o poder pertence a ele. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí nós temos que entender, né, a própria criação do universo, a existência de tudo, né, que hoje existe. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí vem questões, né, muito complexas e profundas. Como para Deus todas as coisas são possíveis, né,
ele faz escolhas dentro dessas coisas possíveis, todas as coisas possíveis. Então ele traça um rumo, ele traça um caminho, né, que ele, pela sua própria natureza, tomou a decisão. Por exemplo, ao regular, ao criar o universo, ao criar leis naturais, leis físicas e morais, ele fez escolha. Não que ele tivesse limitado a isso, mas ele escolheu isso, porque para ele todas as coisas são possíveis. Aqui nos diz, né, outro comentário, fala assim: Deus nos chama a testemunhar dele. Então o propósito que Deus, né, envia o Espírito Santo, né, e Jesus, né, também envia o Espírito Santo, é que Deus nos chama a testemunhar dele. Como é que a gente testemunha de Deus? Né? Uma pergunta interessante, né? O que é testemunhar de Deus? Testemunhar não é um dom especial, espiritual especial, que apenas algumas poucas pessoas possuem. É o chamado divino de cada cristão. Por que Deus está nos chamando? Porque um dia nós, devido ao pecado, nascemos afastados de Deus. Então Deus faz um chamado. Quando ele faz esse chamado para viver de acordo com a vontade dele, isso se chama testemunha. Então, testemunha é viver de acordo com a vontade de Deus. Mas cada um de nós vai ter uma forma de vida. E nessa diversidade de formas de vida, vão existir princípios que regem a vida de todos nós. E para isso Deus dá os dons. Esses dons vão servir para o quê? Para nos fazer seguir os princípios. A forma de viver são inúmeras possibilidades. É por isso que a lição diz o quê? Possibilidades ilimitadas. Então, a forma de ter um caráter cristão não é uma única. Deus, né, na sua onipotência, onisciência e presença, ele planejou que cada um de nós tivesse a sua forma distinta de cristianismo. Mas os princípios que nos regem vão ser os mesmos. E quem vai fazer isso? A gente seguir os mesmos princípios, quem é? É o Espírito Santo. E aí nós podemos ver, né, isso como um exemplo que a Bíblia diz que nós somos como o quê? Parte de um corpo. E é por isso que eu trouxe aqui, eu só consegui essa matéria aqui em inglês, né, de forma resumida, que é um gráfico dos órgãos, né? Paulo fala sobre membros, né, mas no sentido, né, como ele fala nariz, na verdade hoje nós chamamos de órgãos, né? Nariz, ouvido, né? Então, aqui, ó, Deus se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com diferentes talentos e habilidades, para lhes conceder dons para o serviço. Então, Deus está satisfeito em cada um de nós, né, ter uma disposição diferente, mas Ele nos guia como se fosse o quê? Partes de um corpo, né? Então, cada um de nós vai ter uma função, assim como no corpo humano, nós só vemos aqui, ó, coração, né? Temos o pulmão, o estômago, né? O fígado, os rins, né? Aqui a região, né, dos órgãos, né, urinário, né? O intestino, o cérebro, o olho, o nariz, né? Os lábios, o ouvido, né? O olfato, né? Os dentes, né? Os ossos. Então tudo isso são o quê? São órgãos que formam um todo. Então, cada um de nós tem uma parte, assim como o ouvido tem uma função, como o olho tem uma função, o cérebro tem outra, né? O coração tem outra, todos eles trabalham no propósito de manter o corpo. Então, quem é esse corpo? A Bíblia diz que esse corpo é o corpo de Cristo. Então, todos nós somos chamados para cumprir uma função, para que o corpo de Cristo, ou seja, qual é o corpo de Cristo? A igreja, ela seja um corpo que unido e seja um corpo que seja guiado pela cabeça. A Bíblia diz: quem é a cabeça desse corpo? É o próprio Cristo. Então Cristo conduz todo o corpo e nós, como parte desse corpo, somos o quê? Guiados para desempenhar uma função. Então é isso que nós temos que entender. Cada um de nós vai ter o quê? Um papel a cumprir. E aí significa isso que esse papel que nós cumprimos significa testemunho. Testemunho é viver de acordo com a vontade de Deus. Então aqui, ó, diferente nos dons, mas unidos em quê? No serviço. No serviço de quê? Do corpo de Cristo. Diz aqui, o corpo humano pode ser analisado, né, em diferentes níveis de organização. Eu peguei essa fonte, né, do Brasil Escola, né, que é um livro, uma página de educação,
eu vi de forma sintetizada, bem explicado, né, a questão do corpo humano. O corpo humano pode ser analisado em diferentes níveis de organização. Podemos estudar as células, os tecidos, né, os órgãos, ou ainda os vários sistemas. Então, considerando as células como o primeiro nível hierárquico da organização, temos o quê? Células, tecidos e órgãos. Interessante que Paulo, né, nos compara com órgãos e não com tecidos ou com células, porque células, elas são, não é uma parte independente do corpo. Elas compõem o quê? Células e tecido compõem órgãos. Os órgãos têm funções em si, né? Já as células, elas vai depender do lugar onde elas se encontram. Então, Paulo nos compara lá com órgãos ou membros, né? Nariz, boca, perna, pé, cada um com uma função. Ou seja, nós, de forma individual, nós já temos o quê? Já somos seres organizados. Deus já nos traz para a igreja com a capacidade de viver de forma independente, é como se fosse um órgão. O órgão, ele trabalha de forma independente dos demais. E ele contribui para o funcionamento de todo o corpo. Então nós também, Deus já nos deu a capacidade de ser o quê? Como órgãos que trabalham independente. Mas ao mesmo tempo nós fazemos parte de sistemas. E os sistemas fazem parte do organismo. Ou seja, que são os sistemas? Os sistemas são a distribuição que Deus faz dentro da igreja, né? Das igrejas, né? Que compõe o corpo dele, que é o organismo em si. Então, de forma, né, análoga, né, nós temos que entender isso. Nós agimos independentes, porque nós temos certa autonomia como órgão, mas ao mesmo tempo nós agimos o quê? Em grupo, dentro da igreja, para formar o corpo de Cristo, né, que seria o organismo como um todo. Então, no Salmo 147, verso 5, diz assim: grande é o nosso Senhor, grande, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, a questão de dons e talentos, muitos de nós dizem, por que tal pessoa tem tal talento, tal pessoa tem tal dom, e eu não tinha esse dom, não recebi esse dom. Alguns vêm sendo de famílias ricas, outros famílias pobres, uns vêm com muita dificuldade, outros com pouca dificuldade, né? Mas nós temos que entender que Deus, o entendimento de Deus aqui é infinito. Para nós sermos salvos, para nós alcançarmos a natureza divina, nós vamos ter que trilhar caminhos diferentes dos outros. Isso envolve nosso temperamento, né? Nossa personalidade como um todo, e Deus já conhece essa disposição e Ele já sabe o que é melhor para nós. Então, aqui, 1 Coríntios 12, de 12 a 13 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, tá vendo? Como eu falei antes. Ou seja, o Paulo aqui está explicando, o corpo é um. Quem é o corpo? O corpo de Cristo. Tem quantos membros? Muitos membros. Membros aqui seria o quê? Como se fossem órgãos. Todos os membros ou órgãos, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E aí vem aquela questão hoje, né, que esses movimentos hoje que estão se espalhando na Terra, na humanidade, né, e questões de gênero, né, as pessoas querem classificar as pessoas, né, por gênero, por cor, por sexo, né, por origem étnica, né, por origem de país, né. Isso, do ponto de vista verdadeiro e bíblico, isso não tem sentido. Não que Deus desconsidere isso, mas o propósito de Deus é que mesmo nós temos várias origens, várias distinções, isso não pode impedir de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. E aí, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, aí não vai ter mais importância, né, a sua cor, a sua origem étnica, qual a sua condição sexual, né? E sim que você está seguindo e fazendo a vontade de Deus. O princípio envolvido é isso. E aí, como é que nós vamos saber? Se nós somos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que é um só, nós vamos trabalhar para a causa de Deus. E trabalhar para a causa de Deus é muito mais do que dar um estudo bíblico, que dar um folheto, meus irmãos. Do que ir para a igreja, né, rezar o texto, fazer oração ou fazer procissão,
como alguns lugares fazem. Isso são o quê? Obras. Mas isso não é ser parte do corpo de Cristo, não. Ser parte do corpo de Cristo é fazer a vontade de Cristo. Porque os órgãos todos fazem o quê? A vontade da cabeça. A cabeça, ela é responsável por dar comandos, né, aos órgãos que nós nem percebemos. A maior parte dos comandos, né, do que o coração, pulmões, todos os órgãos funcionam, fica na parte subconsciente, inconsciente, que a gente não percebe. Porque Deus fez a gente de uma forma que a parte consciente, ela é menor, mas ela é a mais importante. Então, todas as atividades que estão no inconsciente, que é a maior parte, todos esses processos que ocorrem, né, nas células, né, a pulsação cardíaca, né, os linfócitos, né, defendendo o nosso corpo, tudo isso, quem está fazendo esses comandos é o cérebro. Mas nós não percebemos. Deus foi muito sábio. Imagine, a gente diz, olha, manda um líquido lá para o fígado, ou manda, né, aumenta a quantidade de ar que vai lá para o pulmão, né? A gente não ia fazer mais nada. Não ia estar nem fazendo isso aqui. A gente ia ficar preocupado só com essas atividades. Então Deus já fez a maneira, né, que os órgãos, todos eles trabalham de forma de obedecer à vontade da cabeça. Então, se você, de fato, faz parte do corpo de Cristo, você tem que estar obedecendo a Jesus. E aí nós vamos ter que saber como é que obedecemos a Jesus. A Bíblia revela como é que faz. Então, continuando aqui, diz, ó, 1 Coríntios 12, de 18 a 20, fala: mas agora Deus colocou os membros no corpo. Tá vendo? Deus colocou os membros no corpo. Quem são os membros? Somos nós. Cada um dele como quis. Então, Deus nos traz para a igreja, cada um de uma forma diferente do outro. E se todos fossem um só membro, ou seja, se cada um tivesse a mesma disposição mental, física, né, ou disposição de caráter, temperamento, onde estaria o corpo? Então, é por isso que tem irmãos, né, mais nervosos, irmão mais tranquilo, irmão mais calado, tem irmão, né, que não gosta de ir lá no púlpito, tem outros que gostam de ficar mais, né, nas atividades que são atividades do dia a dia. Ou seja, Deus já sabe e já coloca cada um para desempenhar o seu papel. E isso também, meus irmãos, se expande para dentro da sociedade. Tem pessoas que trabalham em serviços repetitivos e para eles isso aí é excelente. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em fazer serviço repetitivo todo dia. Se fosse meu trabalho, isso aí não funciona para mim. Então, cada um tem uma função, tem um papel que Deus planeja, não só dentro da igreja, mas também dentro da sociedade. Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. Então, independente do que nós achamos que o irmão lá é importante ou não, ou a pessoa lá é importante ou não, quem decide é a cabeça, não somos nós, não. E 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Lembra que eu falei que nós somos o corpo de Cristo? E seus membros em particular. Então, nós somos os membros, como é como se fossem órgãos, né? Em Efésios 4, de 11 a 12, diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então Deus, como a gente tinha falado antes, ele vê o que é necessário para o quê? Para nós alcançarmos a natureza divina. Algum ele escolhe para apóstolos, outro ele escolhe para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E tem várias diversidades de funções que Deus escolhe, né? Qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento do santo. Lembra que eu falei aqui, ó, agora alguns minutos, que alcançar a natureza divina é o quê? Sermos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando cada um de nós fizermos nosso papel dentro do corpo de Cristo, o corpo vai estar funcionando bem e o corpo vai estar sendo o quê? Sendo edificado. Ou seja, que edificar, eu sou da área de engenharia, edificar é construir. É pegar algo como tijolo, seixo, brita e criar algo muito mais importante que uma casa, um edifício, entendeu? Então, você pega coisas que são em si como membros, né? Como sejam partes, une essas partes e cria algo maior, mais complexo, né? E mais, como é que dizia, com uma maior utilidade. E a mesma forma é o que Deus pensa para nós no plano da redenção.
Então, quem é o doador de todos os dons? É o próprio Deus. Então, ele já tem um prazer. Deus, a gente pode olhar que Deus tem prazer de nos dar, de dar dons, talentos, condições, capacidades. Tudo isso é ele que dá. Marcos 13:34 diz: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, né, e desse autoridade aos seus servos. Então Deus nos dá, ainda nos dá autoridade para fazer o uso do que ele nos dá. E a cada uma Deus dá o que? A sua obra. E mandasse ao porteiro que vigiasse. Então ele diz, ó, vou te dar os dons, vou te dar os talentos, mas você tem que vigiar. O que é vigiar? É zelar pelas coisas que você recebe. E fazer um bom uso daquilo que você recebe. Em Atos 2:38 diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí vem a questão, como é que você faz parte do corpo de Cristo? Pedro, Deus escolheu Pedro para dar essa mensagem. Qual é a mensagem? Arrepender-se. E o que é arrepender? É ter chorar, é ter sentimento de dor, né, de sofrimento? Não. O arrependimento que a Bíblia revela é o que é? É você ir num caminho e de repente você conhece a verdade. A verdade quem é? É Deus. Ao conhecer a verdade, você, rapaz, eu de fato estava o quê? Indo no caminho errado. Então eu agora vou mudar de caminho. Isso chama-se arrependimento. Mudar de rumo, decidir mudar de rumo, decidir mudar de caminho. E quando você decide isso, né, de mudar de rumo de caminho, qual é as consequências? Ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aí você vai aceitar o batismo. E você já vai estar bem. Você já vai estar purificado? Não. Você já vai estar, como diz alguns, né? Não vai cometer mais erro nenhum? Não. Isso não significa arrependimento, não. Não cometer erro é santificação. Arrependimento é reconhecer que você tem que mudar e você tomar a decisão que agora você vai aceitar que Jesus guia a sua vida. Isso é o arrependimento. E aí você é batizado em nome de Jesus e aí o que acontece? Jesus dá para nós algo que só ele pode nos dar, que é o perdão. Ou seja, toda a dívida que nós tínhamos de nossos pecados, a gente merecia o que é a morte. E aí Jesus diz, não, agora você me aceitou, eu vou quitar a sua dívida. É como um filho que você tem, né, que saiu de casa, né, e aí saiu com os coleguinhas, né, brincou lá, quebrou o carro do vizinho, né, e de repente chega, né, ó, seu filho quebrou o carro aqui, né. E o filho não tem condição de pagar, né? É uma criança, geralmente. E você diz, não. Você dá um corretivo no filho. Deus nos corrige? Corrige. Mas o pai diz, não, eu vou pagar a dívida. E paga a dívida. É o que Deus fez para nós. Louvado seja nosso Deus. Então Deus perdoa nossos pecados e aí ele nos dá algo mais, irmãos. Porque não adianta a gente só ser perdoado, porque senão a gente vai continuar pecando todo o tempo, às vezes mesmos pecados repetitivos, não vai mudar nada. Então Deus dá algo mais. E o que é esse algo mais? O Espírito Santo. Para quê? Para nos capacitar a vencer os pecados, para a gente não cair e cometer deles novamente. Louvado seja nosso Deus, né? E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma escolha, igual os apóstolos fizeram. E os que seguiam os apóstolos naquela época. Está lá em Atos 2:42, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu me lembro que teve algumas pessoas, né, da igreja, né, irmão nosso, dizendo, olha, pregue Jesus, fale do amor de Jesus, mas não pregue doutrina, não. Aí eu fiquei assim, achando estranho. Não fale doutrina? O que é a Bíblia? Doutrina, o que significa doutrina? Às vezes a gente nem sabe o que significa doutrina. Doutrina significa ensinamento. Por exemplo, na universidade, o aluno que vai se formar na minha profissão, engenharia, eu vou lá doutriná-lo. É isso, doutrinar. Significa doutrinar. Eu vou ensinar para ele o conhecimento de engenharia. Vou ensinar ele a se tornar um engenheiro. A Bíblia é justamente a doutrina que nos capacita para o quê? Para ser transformado. Então como é que agora eu não vou ensinar a doutrina? Não dá para falar do amor de Jesus se eu não falar de doutrina. Porque Jesus diz como é o verdadeiro amor na Bíblia. Então, a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o quê?
que é a Bíblia, na comunhão, ou seja, a gente tem que continuar em comunhão com os irmãos, mesmo tendo diversidades com os irmãos, temos. Vamos ter animosidade? Vamos ter algumas adversidades, algumas divergências, com certeza. Mas nós vamos entender que quem guia e quem nos guia, quem é? É Deus. E uma hora nós vamos estar o quê? Unidos. Então, manter-nos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que serve a oração? Para que Deus possa nos transformar, Deus possa o quê? Nos guiar para estarmos unidos. Aqui nos diz, ó, em 1903, Ellen White escreveu uma carta a certo homem para encorajá-lo a usar no serviço os dons que Deus lhe havia concedido. Então nós entendemos que a irmã White, Deus escolheu ela para ser profeta. E por ser profeta, Deus deu o quê? Mensagens para elas que falavam de quê? De pessoas, né? Sobre pessoas, e também falava sobre o futuro, explicando alguns detalhes da Bíblia, né? De como isso ia ocorrer no futuro. E de fato está ocorrendo. Por exemplo, quando Deus deu a visão para ela que os Estados Unidos ia ser um poder no futuro, e esse poder num dia iria estar unido ao papado, quem lesse isso ia dizer que ela era louca. Porque na época os Estados Unidos surgiu por quê? Porque estava sendo de perseguições religiosas devido ao papado. Mas hoje nós sabemos, né, que os Estados Unidos apoia o papado, e os protestantistas, né, dos Estados Unidos estão apoiando hoje o papado. Tá vendo como são as coisas? Então, ela diz aqui, ó, que somos todos membros da família de Deus. Nós todos somos membros da família de Deus. Nós somos obrigados a ser membros? Não. Como é que a gente é membro? Nós já vimos. Nós temos que se arrepender, nos converter e ser batizado em nome de Jesus. Uma vez que a gente faz isso, nós passamos a fazer parte do quê? Da família de Deus. Então, a todos nós que somos parte da família de Deus, em maior ou menor grau, foram confiados talentos. Então, Deus nos deu talentos naturais, que é o quê? As condições iniciais genéticas, né? Que Deus já nos deu. Nos escolheu onde? Lá na nossa formação inicial. Todos foram dados por Deus, né? E somos responsáveis por esses talentos e por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, alguns dizem, mas meu talento é pequeno. Não importa. Grande ou pequeno, devemos usá-los no serviço de Deus. E o que é usar no serviço de Deus? Alguns pensam, é trabalhar na igreja, é dar folheto, é dar estudo, não é só isso, não. É muito mais que isso. Trabalhar no serviço de Deus é trabalhar fazendo a vontade de Deus, onde quer que você esteja, dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja também, onde você estiver. É isso que aqui está sendo dito, como serviço de Deus. É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso é o serviço de Deus. Reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que eles são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Tanto, ou seja, o que Deus nos deu na nossa capacidade física, o que Deus nos deu na capacidade intelectual e que Ele nos dá também na capacidade espiritual, todos isso aí fazem parte do serviço de Deus. Alguns, irmãos, vão ser salvos dando dinheiro. Às vezes a gente diz, mas eu não vou dar um estudo para uma pessoa. Às vezes nosso papel não é dar estudo, não. Vai dar estudo quem Deus dá a habilidade do dom do ensino, do conhecimento, entendeu? Mas você pode fazer sua parte. Qual é que? Financiar essas pessoas. Ajudar essas pessoas e fornecer materiais para elas, né? Dar as condições para ela poder desenvolver o trabalho dela. Assim como nós fazemos com os pastores. Nós financiamos eles para que eles possam estar dedicados o quê? Na obra, todo o tempo. Deus colocou isso como responsabilidade nossa. Então, quando nós damos dízimos e oferta, nós estamos o quê? Cumprindo nosso papel em dar as condições para que outros desenvolvam suas partes dentro do corpo de Cristo. O propósito dos dons. Então, qual é o propósito dos dons? Dando sequência, né? Já quando a gente começa a entender o quê? Que toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito, tudo que nós recebemos, né, que é perfeito,
Perfeito significa que é completo. A gente pensa que a Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos, e não vamos pecar. Não, Deus não está dizendo isso não. Perfeito significa que é completo. Como é que nós somos completos? Com Jesus somente. O que nós pecamos? Pecamos, mas quando a gente confessa nossos pecados, Jesus perdoa, nos justifica e nos dá o Espírito Santo, e isso é que nos torna o quê? Completos. E aí para Deus, Deus olha a gente, olha, nós somos aqueles ali, são meus filhos, são perfeitos. Imagine, né? Como Deus tem graça e misericórdia para nós, né? Então, todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus, a natureza dele, não há mudança na natureza de Deus. E ele não varia nessa natureza. É a mesma natureza, sempre foi. Aí dizer algum, Deus do passado era mal, né? Mandava matar gente, A Bíblia diz lá em Apocalipse, quando ele voltar, pessoas vão morrer. Os ímpios vão morrer. Então, a natureza de Deus é a mesma, mas o mesmo Deus que deu oportunidade para povos como Nínive, né, se arrepender, e eles se arrependeram quando Jonas foi lá pregar, ele também está pregando a mensagem hoje para quem se arrepender não ser morto. É o mesmo Deus. Então, segundo a vontade dele, Deus, ele nos gerou, meus irmãos, essa passagem é uma das mais importantes e maravilhosas que eu já vi. Diz assim, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, ele nos criou, lá Adão e Eva. Ele nos cria também quando nós somos concebidos, né? Um pai e mãe. Qual o propósito? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias. Primícia significa o quê? Principal. A parte primeira da colheita, né? Quando ia fazer a colheita dos frutos, sairia uma parte inicial, essa parte chamada de primícia. Primícia por quê? Porque era a parte primeira e a principal, e representava o restante. Então Deus está dizendo que nós vamos ser a parte principal dentre as criaturas que ele fez. E a Bíblia já diz isso, né? Em Gênesis 1, 26 e 27, né? Deus, depois que criou os animais, diz, façamos o quê? Agora o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine. Ou seja, Deus nos dá a capacidade de dominar, né? E conduzir tudo o que ocorre na terra. Porque ele nos escolheu para ser o quê? Como as suas primícias principal. Querendo o quê? Para que Deus nos escolhe? Deus nos escolhe porque ele quer o quê? Que nós sejamos perfeitos assim como ele é perfeito. Por isso que aqui diz, em Efésios 4, 12, 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Que unidade da fé? Unidade é o quê? Unidade pode ser composta ou unidade pode ser o quê? De um único. Essa unidade aqui é composta. Assim como Deus, no original, a Bíblia, é um nome coletivo, é uma unidade composta. Quando a Bíblia diz, né, que Deus é um, lá em Deuteronômio, né, Deus é um lá, fala Echad. Echad significa unidade composta. Ou seja, é uma unidade, ou seja, porque é um só, mas não é um só ser, é mais de um ser. Da mesma forma que nós somos a unidade da fé. Ao conhecimento, nós alcançamos o quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, tudo o que ocorre, meus irmãos, na nossa vida é para que a gente conheça Jesus. E é o Deus que ele tinha enviado ele. E aí nós seremos o quê? Um homem perfeito. Então, nós, fico pensando, né, os nossos estudos, né, os nossos conhecimentos, nossa profissão, casamento, tudo isso está de fato fazendo parte, né, de algo que Deus planeja para que nós o conheçamos. E aí, ao conhecer a Deus e a fazer parte da família de Deus, nós vamos ser o quê? Homens perfeitos. E vamos alcançar a medida da estatura completa de Cristo. E Cristo aqui significa Messias, ou seja, ungido. O propósito de Deus é que nós alcancemos a mesma natureza que Jesus tinha como ser humano. Natureza o quê? Divina, sem pecar. E isso vai ser alcançado quando nós formos transformados, né,
num abrir e num piscar de olho. Mas essa transformação já começa o quê? A cada dia em nossas vidas. Então, o propósito, continuando aqui, os dons especiais do Espírito Santo, né? Tá lá no livro Parábola de Jesus de Ellen White, diz assim: os dons especiais, do Espírito Santo não são os únicos talentos representados na parábola, como eu falei para vocês. Esta inclui todos os dons e talentos, originais ou adquiridos, ou seja, tudo que faz parte da trajetória da sua vida, que só Deus sabe, às vezes você nem sabe ainda que caminho você vai escolher, tudo isso que vai ser adquirido, natural ou espiritual, todos incluem os dons e os talentos que Deus está falando. Então, estudar, né, fazer cursos, né, formação, adquirir conhecimento, um curso técnico, tudo isso faz parte do plano de Deus para que você seja o quê? Alcance a perfeição cristã. Diz mais aqui, todos devem ser empregados, né, no serviço de Cristo, serviço de Cristo. O que será o serviço de Cristo? Às vezes a gente pensa que ia estar na igreja, né, orando, cantando, não é só isso não, meu filho. E nem é isso. Tornando-nos discípulos dele, rendemos-nos a ele com tudo o que somos e temos. Ele nos devolve, então, essas dádivas purificadas e enobrecidas para que as utilizemos para a sua glória em abençoar nossos semelhantes. Tá vendo? Qual é o serviço de Cristo? Abençoar nossos semelhantes. É fazer o bem. É por isso que diz, né? Quem é salvo fará o bem, mas nem todo o que faz, né, obras, né, ou seja, que para uns é o bem, vão ser salvos. Tem alguns que fazem obras por interesse, né, por outras razões. Né? Mas o salvo, ele vai fazer obras segundo o propósito de Deus. Aqui diz, o caminho, né, de desejar todas as nações, página 472, diz assim, o caminho da sinceridade, ou seja, ser sincero, e íntegro. Íntegro é o quê? Inteiro, significa a palavra íntegro, a mesma coisa que inteiro. Ou seja, quando é que nós somos considerados inteiro perante Deus? Quando a gente está seguindo a vontade dele. Porque o que é o pecado? É não ser inteiro, não ser completo. Inteiro é a mesma coisa que ser completo. Então, ser íntegro, ou seja, ser inteiro, ser completo, não é isento de obstáculo. Ou seja, eu tomar a decisão de ser a pessoa sincera, porque ser sincero está relacionado com ser verdadeiro. Ser sincero, o verdadeiro, e ser íntegro, ou seja, buscar alcançar os propósitos de Deus, não vai estar isento de obstáculo. Essa decisão nossa. Mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Então, o que Deus colocou? Deus nos chama. Ele não nos força. E quando a gente toma a decisão, ele vai o quê? Nos capacitar. E como é que ele nos capacita? Pela oração. Por que a oração é o método? Porque a oração é uma escolha. E quando a gente faz a oração, a gente escolhe entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E aí Deus vai agir. Porque senão Satanás podia dizer, olha, ele nem escolheu, você está dando isso para ele, por quê? Ele não está querendo isso. Olha como é que é a questão do livre-arbítrio, né? Ou, na verdade, arbítrio. Então, não existe nenhum vivente dotado de qualquer poder que não haja recebido de Deus. Quer dizer que Hitler recebeu o poder de Deus? Foi. Ele só fez mau uso. Então, poder que Deus deu para ele estar vivo, o poder da capacidade de inteligência, entendeu? De pensar, de ter estratégia, isso foi Deus que deu para ele. Mas Deus não decidiu por ele, nem o motivou a fazer más escolhas. É por isso que a gente não pode confundir, né? Poder é o quê? Capacidade. É igual você ter, por exemplo, você tem uma cachoeira e você tem, a gente chama, né, na física, de energia potencial. Em função da altura da cachoeira e do volume de água, você pode fazer uma represa ali e você gerar uma quantidade de energia. A gente chama de energia, ou seja, aquela cachoeira tem energia potencial. Energia potencial que pode ser transformada aqui em energia cinética, que é movimento. Essa energia cinética se transforma o quê? Em energia mecânica, e essa energia mecânica converte em energia elétrica. Então, fazendo a analogia,
nós recebemos poderes, mas como vamos fazer o uso daquilo, a gente tem o quê? Um potencial. O poder que Deus nos dá é um potencial. Mas como vai ser usado, cabe a cada um de nós decidir. E a fonte de onde ele vem, esse poder, está aberta ao mais fraco dos seres humanos. Ou seja, Deus dá uns talentos para Hitler, deu. Mas Deus não deu o Espírito Santo para ele, não. Hitler, se tivesse obedecido a Deus, podia ter muito mais talentos, muito mais dons, mas como ele não fez isso, Deus deixou ele só com os talentos iniciais que ele tinha. Então, quando você decide obedecer a Deus, o mais fraco do ser humano, né, pode pedir, tudo quando pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tem coisas, tem dons que Deus não dá para todo mundo. Alguns, né, pessoas ruins, pessoas que se envolvem com coisas más, tem aqueles talentos naturais? Tem, eles vão usar, vão fazer uso daquilo. Mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus vão ter muito mais dons do que qualquer um desses. Porque quando a gente pede a Deus, Ele nos dá, porque é de acordo com a vontade dEle. Sendo de acordo com a vontade dEle, se pedir de alguma coisa em meu nome, eu farei. Se for de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos que Ele tem para a nossa vida, Ele vai nos dar. E aí nós ultrapassamos os limites, né, de uma pessoa que não segue a Deus. Essa é a grande diferença. Nós podemos fazer coisas, né, inimagináveis que nenhum desses aí vai fazer. E aí você vê o exemplo de Paulo, de Pedro, né, de José, de Daniel, de Moisés, né, de Davi, né, de Sansão, de vários, né, que desempenharam coisas que nenhum ser humano sozinho, na sua própria condição, de seu talento inicial, ia conseguir fazer, não. Então, como é que nós vamos descobrir os dons? Às vezes a gente tem dificuldade, né, de saber qual é o dom que Deus me deu. Aqui diz em Tiago 1,5,6, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá liberalmente. Então, para a gente entender nosso dom, a gente tem que ser sábio. Então, se a gente não está sabendo, tem que fazer o quê? Pedir a Deus. E ele disse aqui que ele vai nos dar. Ele vai nos mostrar, de alguma maneira, que dom é esse. E não lance em rosto e vai ser dado. Aqui está dizendo que ele vai ser dado. Ele não vai dizer que não vai dar, não. Agora tem um detalhe, peça a Deus sabedoria com fé, nada duvidando. Ou seja, se você já começa a duvidar que Deus vai te dar algo, então você já não vai ganhar. É igual o filho também, né? O filho já fica ali pedindo, tentando pedir as coisas, né? Já sabendo que está fazendo alguma coisa errada ali, né? Então ele já sabe que não vai ganhar. Então, falta de fé para Deus é algo que já encerra o assunto. Porque o que significa fé? Fé é confiar. Confiar é dar um voto. É fazer uma escolha. Eu vou continuar com Deus. Eu não estou entendendo não, mas eu vou continuar com Deus. Isso significa fé na Bíblia. E por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e volta, tá vendo? Vai e volta, vai e volta. E que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Ou seja, a pessoa que uma hora confia em Deus, outra hora não confia em Deus, isso aí esse não vai prosperar nunca na vida. Mas o que confia em Deus vai prosperar. Então Mateus 7,7,8 diz, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Deus não está colocando limite aqui, não. Só tem que entender uma coisa, Deus não vai nos dar aquilo que é o nosso mal. Isso aí não adianta pedir para Ele. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, vai ser aberto. Então, meus irmãos, isso aqui Deus não está pondo limites para onde a gente pode chegar, não. Diz mais aqui, no livro Parábola de Jesus, Ellen White, página 327, fala, somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas foi derramado sobre ele o Espírito Santo. Então, o dom não vai vir se nós não aceitarmos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a prerrogativa básica, né,
e a confirmação de que nós vamos receber o que nós necessitamos. Então aqui, claramente, nós temos que entender algo, que está lá em Atos 5, verso 32, diz assim: o Espírito Santo só vem para aqueles que decidem fazer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Então, aí está o ponto fundamental, que nós podemos ter certeza se estamos sendo guiados por Deus ou não. Se nós não estamos obedecendo o que Deus revelou na Bíblia, fica difícil você dizer que vai receber algum dom. Você pode até começar a fazer muitas coisas aí, até milagre, né? Até cura. Mas eu digo para você com certeza que essa cura e milagre não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Satanás faz milagre também. E faz cura. Então Satanás, ele é esperto para nos manter no engano e perdido. Ele simula até isso. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Vai ser concedido para nós também? Com certeza. Esses dons já são nossos em Cristo. Ou seja, Deus já nos escolheu para ser salvos. Mas se nós não aceitarmos as condições, ou seja, Deus escolheu para nós ser salvos. Mas se nós não aceitarmos as condições para ser salvos, que é Deus que decide, nós não vamos receber dom nenhum. E existem condições? Existem sim. Aquilo que você ia receber, se você não aceitar essas condições, não vai ser recebido. Mas se você aceitar, Deus já está com esses dons para nós recebermos. E a posse real depende da nossa recepção do Espírito de Deus. Lembra que eu falei? E como é que nós sabemos que o Espírito de Deus está nos guiando? Está na Bíblia. O Espírito nos guiará o quê? Em toda a verdade. Aí Jesus diz: tu me amas? Aí eu digo: amo. Então guarda os meus mandamentos. Olha o que Jesus está falando. Se eu amo ele, tem que obedecer. Obedecer o quê? Guarda os meus mandamentos. Aí Jesus diz: tu me amas, segue-me, né? E fala: o Espírito vai te guiar em toda a verdade. E aí Jesus fala em João 17, o quê? Tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade. E a verdade é aquilo que o Espírito Santo veio nos ensinar, ou seja, a Bíblia. E Jesus disse que no final, que nós, se amamos ele, vamos seguir o quê? Fazer a vontade dele, que é guardar os mandamentos dele. E o que é mandamento? É tudo que Jesus disse que nós devemos fazer e obedecer. Isso é mandamento. Santa Ceia, lavar pés, se preparar para a vinda dele, pregar o evangelho, entendeu? É ser humilde, né? O que mais Jesus ensinou? Dar o outro rosto, caminhar, né? Mais uma milha, ou seja, não é porque nós somos bons, não, nós vamos fazer isso, não. Porque Jesus disse que isso que nós devemos fazer. Isso vai ser parte da transformação do nosso caráter. Aqui fala em Mateus 25, 14 e 15, fala: como é que nós vamos desenvolver os dons? Nós temos que receber, mas tem que desenvolver. Deus nos dá um dom, mas não é para ficar parado, não. Porque isso é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou os seus bens. E a um ele deu o quê? 5 talentos. E ao outro 2. E a outro cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se para o longe. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui derruba uma teoria hoje que nós queremos, né, tentar dizer que cristão pode seguir, né? Que é o socialismo. O socialismo prega o quê? Igualdade. Por que Jesus deu o dom de talento aqui diferente para cada um? Não foi igual. Porque cada um tinha uma capacidade diferente. Nós já nascemos com capacidade diferente. Hoje a gente está com essa conversa, né? De que as pessoas têm que ser iguais. Nós não nascemos iguais, não vivemos, né, em iguais ambientes, nós não vivemos, né, de forma, os dons que a gente nós temos não são iguais. Como é que agora as coisas vão ser iguais? Nunca vão ser iguais. A questão é que nós devemos dar segundo a capacidade de cada um. Nós não podemos tratar os diferentes como iguais, nem os iguais como os diferentes. Mas o socialismo prega que uma sociedade igualitária, ou seja, isso aí é totalmente contra o que Deus fala e o que Deus estabeleceu. Porque se fosse assim, não ia ter ser humano, ia existir só animais, e todos os animais todos iguais. Por que Deus criou
raças distintas, cada uma com determinadas habilidades. Porque Deus não trabalha dessa forma de igualdade. Ele trabalha o quê? Com capacidades, com dons. E ele dá de cada um segundo a sua capacidade. Assim também são as pessoas. Então, nós na igreja, em qualquer lugar, essa vai ser a forma de trabalhar. Não quer dizer que dá dom 2 para um, 5 para o outro, que a pessoa já sai depreciada. Não. Cada um vai desenvolver segundo a sua capacidade. É isso que a Bíblia prega. É isso que a Bíblia ensina. Então diz, os seguidores de Cristo foram redimidos para servir, meus irmãos. Nós somos redimidos, é salvo. Ou seja, pago a dívida para nós servirmos. E o que significa esse servir aqui? Alguns pensam que servir é ser humilde, né? É estar ali, né? Fazendo coisa, né? Como seres humildes. O que é servir? Vamos já ver. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Ó. Servir como? De acordo com a sua capacidade. Por exemplo, eu, como professor, Deus me deu o dom de ensinar pessoas para ter uma nova profissão. Isso é parte do meu serviço. Assim como uma mãe que vai cuidar da criança, como um pai que vai cuidar da casa e cuidar da mãe, né? Para que a casa tenha as condições. Isso significa servir. Um motorista do ônibus que está conduzindo o ônibus, ele está nos servindo para que todo mundo chegue, né, no lugar, né, que pretende chegar. Isso se chama servir. Cristo mesmo foi o quê? O obreiro. E dá a todos os seus seguidores a lei do serviço. Então existe uma lei. Que essa lei é chamada lei do serviço. Se você não segue essa lei, dificilmente você vai continuar fazendo parte da eternidade. Porque essa lei, ela continuará eterna. O serviço a Deus e ao próximo é a lei do serviço. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo, tá vendo? Então, quando nós servimos aos outros da maneira que Deus nos ensina na Bíblia, né? E tem várias formas que Deus ensina como servir, nós temos em comunhão com quem? Com Jesus. Por isso Jesus disse que você vê um irmão que tem necessidade e você diz, vai lá em paz, irmão, e você não ajuda ele, a Bíblia diz que você nega, está negando a fé. Porque o nosso papel aqui é ajudar a pessoa na medida da nossa condição. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. É por isso que Jesus fala a parábola lá dos bodes e das ovelhas, né? Que alguns deu água para o outro, né? Deu alimento. Não é que isso que dá água, dá alimento para os outros, né? Vai nos salvar, não. Tem alguns que vão fazer isso e não vão ser salvos, não. Porque continua desobedecendo a Jesus. Não guarda os mandamentos de Jesus. Mas aí ele cria um engano, né? Dizendo, eu dou alimento para as pessoas, eu cuido, eu faço obra. Mas não obedece o que Jesus disse na Bíblia. Então não adianta nada. Porque você está enganando, se enganando e tentando enganar os outros. Você, de fato, não está seguindo a Jesus. Você está criando o quê? Uma máscara. Então, se você obedece a Jesus, a consequência é o quê? Você servir de acordo com o que Jesus disse que nós temos que servir. Olha, é bem diferente. Você é salvo para servir. Não você, por servir, você é salvo. São coisas totalmente diferentes. Obra não salva. Obra é consequência. E aí vem a questão de limitadas possibilidades. Olha o que fala aqui no Grande Conflito sobre a herança do salvo, meus irmãos. Página 293. Ali, ó, mentes imortais, a nossa mente agora não morre, mas contemplarão com deleite que jamais se fatigará. Você não vai ter mais fadiga, cansaço. As maravilhas do poder criador. Nós vamos contemplar as coisas que Deus criou. Os mistérios do amor redentor. Olha o que diz aqui, meus irmãos, em negrito. Todas as faculdades se desenvolverão. Ou seja, todas as nossas faculdades. Mental, física, intelectual, espiritual. Tudo vai ser desenvolvido.
todas as capacidades serão ampliadas. Ou seja, as limitações que nós temos hoje não vão existir mais. A aquisição de conhecimentos não esgotará mais as energias. Mesmo, eu gosto demais disso, que eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer somente a natureza e os mistérios da natureza. Então, adquirir conhecimento não vai mais esgotar nossas energias, né? Nós vamos continuar nisso. Para mim é um dos prazeres que eu tenho, vai ser continuar desvendando, né? Estudando as coisas que Deus criou. Os mais grandiosos empreendimentos poderão ser executados, ó. Os mais grandiosos empreendimentos, meus irmãos. Hoje nós, com pecado, já conseguimos fazer tantas coisas, né? Desenvolver tecnologias, desenvolver sistemas construtivos, né? Desenvolver coisas que você vê assim, que são bonitas, né? De se ver. Mas coisas mais grandiosas ainda, né? Empreendimentos vão poder ser executados. Alcançadas as mais elevadas, meus irmãos, aspirações. Só que as aspirações aqui não é para fazer o mal, mas não. Agora é para fazer o quê? Sempre o bem. Realizadas as mais altas ambições. Deus não é contra a ambição. Quando você tem ambição para fazer a vontade de Deus, Deus não é contra não, meus irmãos. Nós temos que ter ambição para amar as pessoas, para servir as pessoas. A ambição de ser cada vez mais, né? Alcançar a vontade de Deus. Essa ambição que nós temos que ter. Como diz a Bíblia, devemos odiar o mal e amar o bem. É uma ambição. Ambição é o quê? É um desejo forte, uma vontade de você alcançar aquilo. Isso é que Deus. Então, as mais elevadas ambições que serão santas vão poder ser alcançadas. Surgirão ainda novas alturas, meus irmãos, a atingir. Novas maravilhas a admirar. Vocês não haver limite mais não, meus irmãos. Esse é o plano de Deus. Alguns pensam que você vai estar no céu só tocando harpa, né? Aí lá vai ser ruim. A harpa vai ser uma parte, meus irmãos. Mas tem muito mais coisas do que isso. Novas verdades nós a compreender, meus irmãos. A gente pensa que vai compreender tudo. Não, nós vamos passar a eternidade compreendendo. Porque Deus é ilimitado. Então sempre vai ter algum conhecimento que Deus vai estar nos ensinando a mais. Novos objetivos a aguçar as faculdades da mente e do corpo, meus irmãos. Que fantástico, né? Deus nos convida para esse grande tempo, né, da eternidade. Olha o que fala no livro Educação aqui. Lei do serviço, meus irmãos. Essa lei é importantíssima. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol do outro. É por isso que hoje eu entendo que a muriçoca tem um papel, tem. Ela incomoda a gente, mas não é só isso que ela faz, não. A mosca tem um papel, tem. Ela incomoda a gente, incomoda, mas ela tem a função. Ela não foi criada sem função, sem algum papel, não. Bactéria tem, cada um tem uma função. Porque a lei da vida é a lei do serviço em prol do outro. O Pai infinito atende à vida de todo ser vivente. Cristo veio à terra como aquele que serve. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas na natureza. Ó, tá vendo? É por isso que existe lei, né? Leis como, por exemplo, do equilíbrio do fluxo das águas, né? As águas sempre se mantêm no nível. Vocês já notaram isso? É uma lei. Quando a coisa tem um padrão, e esse padrão é seguido, significa que tem uma lei ali. Quando o homem se une com mulher e se conjugam, né, tem relação, surge um filho, sempre segue uma lei. Os 23 cromossomos, com 23 cromossomos, dão origem ao quê? A um ovo, e esse ovo vai o quê? Entra num processo de divisão celular e dá origem à vida. É uma lei. Os pássaros do ar, as bestas do campo, as árvores da floresta, né? As folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem seu mistério. O lago e o oceano, o rio e as fontes, cada um tira para dar. Ó, tá vendo? Lei de quê? Do serviço. Até a morte de alguém, ela vai servir para alguma outra coisa. Porque a lei do serviço continua.
Que Deus venha nos abençoar, meus irmãos. Que nós venhamos entender e buscar entender qual é a vontade de Deus dentro do plano da redenção para a minha vida. Às vezes a gente está em dúvida, para que eu nasci, para que eu existi? Tem alguém que te responde? Tem, Deus. Se você buscar Ele, pode ter certeza que Ele vai te explicar qual é o propósito que Ele te trouxe à vida. E saiba que é um propósito importante. Tem pessoas, meus irmãos, que só vão ser salvas com você falando para ela. Tem pessoas que só vão entender a salvação com você vivendo, dando um testemunho em sua vida. E essa pessoa vendo você viver, vai ficar desconfiada. Olha, rapaz, eu acho que essa pessoa está seguindo a Deus. Eu quero entender quem é esse Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós venhamos a alcançar a perfeição cristã que Deus planejou para cada um de nós. Desejo a todos já um feliz sábado, com a bênção de Deus para nós. E se Deus quiser, nós vamos estar de novo, né? Estudando a lição, né? Numa sexta-feira, né? Se Deus quiser. No pôr do sol, né? Já num sábado, para a honra e glória do nome dele. Graça e paz dele para cada um de nós. Um feliz sábado a todos.